Bismillahirrahmanirrahim. Continuando de onde parámos no último episódio, a Batalha de Uhud tinha sido terminada, os Quraishitas tinham abandonado o campo de batalha e não quiseram arriscar uma invasão a Medina Munawwara, e os muçulmanos voltaram para a sua cidade, e podemos dizer que durante os próximos 2 a 3 meses as coisas foram relativamente calmas. No entanto, havia um perigo que estava-se a levantar dentro de Medina Munawwara, que era todas as tribos beduínas que estavam à volta de Medina Munawwara e espalhadas pelo deserto, começaram a sentir que os muçulmanos, por terem perdido em Uhud, estariam fragilizados. Então começou a haver uma espécie de uma ideia de alguns em tentar atacar Medina Munawwara por estarem numa zona fragilizada, por estarem numa situação fragilizada e por terem perdido, e como tinham perdido a Batalha de Uhud, naturalmente que eles começaram a pensar que aquela força que tiveram em Badr já tinha terminado. E então houve tentativas de algumas tribos atacarem Medina Munawwara, mas o profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, depois enviou pequenos grupos de soldados que deram conta do recado e que, de uma certa maneira, conseguiram afastar esse perigo e manter uma imagem que a Batalha de Uhud não tinha fragilizado, mas sim, pelo contrário, tinha dado, os muçulmanos mantinham-se muito fortes e muito firmes na sua crença. No entanto, um desses grupos que queria atacar era um grupo da tribo de Hudayl, chefiados por Khalid bin Sufyan al-Hudayni, que realmente tinha planeado atacar Medina Munawwara e estava muito convicto que ele iria conseguir fazer isso. O profeta sallallahu alaihi wasallam, através da ordem divina e através da sua inspiração divina, enviou Abdullah bin Unais al-Juhani para que realmente fosse secretamente e encontrasse com esse Khalid e pudesse realmente eliminá-lo. Isto são aquelas situações em que por vezes era importante terminar com o problema com um homem em vez de esperar uma batalha e matar muito mais gente. Era uma decisão política, era uma decisão necessária, até porque muitas dessas tribos estavam a querer invadir uma cidade, algo que não era aceitável mesmo nos dias daquela época, e algumas dessas tribos até tinham contratos e tréguas, e isso era uma espécie de uma quebra de confiança. Abdullah bin Unais consegue efetivamente lá ir e consegue terminar Khalid. Ele próprio pergunta ao profeta de Allah como é que é este Khalid bin Sufyan, e o profeta sallallahu alaihi wasallam, através do wahi, da revelação, diz que é um homem que, quando tu olhares, vai-te lembrar o diabo, porque ele é um homem mau e é um homem de maldade, e na realidade ele só quer realmente entrar e causar discórdia, e ele tem que ser eliminado. E o certo é que ele próprio diz que ele lá foi e conseguiu terminar a sua missão, e ao chegar, o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam recompensou-lhe fazendo duá por ele, e também lhe deu um bastão este que Abdullah diz que até ao fim da sua vida ele andou com esse bastão, que era uma espécie de um sinal da ligação que ele tinha com o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, e seria enterrado com o mesmo bastão. E depois, isto, portanto, acontece no ano 4, em Muharram, portanto, no primeiro mês do ano 4, já passado alguns meses depois da Batalha de Uhud. Naturalmente que esta tribo do Hudayl, naturalmente já agora quer vingar a morte do seu líder Khalid, e eles o que fazem é uma coisa bem pior. Eles enviam uma comitiva que vai a Medina Munawwara a pretenderem em ser muçulmanos. Isto estamos a viver os primeiros 4 anos do que até hoje, que é um terceiro grupo. Antigamente só havia um grupo que eram os crentes e os descrentes. Makkah sempre foi isso. Havia os crentes e havia os descrentes, os pagãos. E aqui começa a nascer um novo grupo, um grupo que é pessoas descrentes, mas que se fazem passar por crentes. E eles foram lá, converteram-se ao Islão, e ao converterem-se ao Islão pediram que realmente o profeta facultasse professores que pudessem levá-los
para as suas terras para ensinar o Islão. Foi assim que o Islão espalhou-se pelo mundo fora. As pessoas tinham formação e depois a partir daí saíam com outras tribos, para outras zonas do mundo para ensinar o Islão. Foi assim que o Islão espalhou-se e é assim que o Islão até os dias de hoje está a espalhar. Eles foram liderados por um homem chamado Asim bin Thabit. E este Asim bin Thabit, portanto, seria o chefe dos 10 professores que iriam com eles, mas esse Asim bin Thabit tinha sido prometido, ele tinha estado numa batalha anterior e tinha, nesta batalha, eliminado um homem que era marido de uma senhora chamada Sulafa. Esta senhora Sulafa, há quem diga que ela era mulher dele, há quem diga que ela é mãe, tinha prometido que quem trouxesse o corpo de Asim bin Thabit, ela iria dar 100 camelos e trouxessem para ele o crânio deste homem e ela iria beber vinho. Isto eram as promessas que as mulheres pagãs da época faziam. E então 100 homens prepararam-se e foram destacados para pegar nesses 10 professores. Esses 10 professores saem com esta tribo e quando chegam já numa zona chamada Rajia, por isso é que este evento é chamado o Poço de Rajia, estes 100 homens, todos eles atacam esses 10 homens e querem realmente matá-los e pegar no corpo da Asim. Dizem que estes 10 homens lutaram bravamente, lutaram corajosamente e no fim, portanto, os 7 foram mortos. Asim próprio, antes de morrer, lutou imenso e fez uma prece dizendo que eu peço a Deus que a nossa mensagem, o que fizeram connosco, esta barbaridade, este terrorismo que fizeram connosco, chegue ao profeta sallallahu alaihi wasallam e que o meu corpo seja protegido, porque eu não quero que o meu corpo seja posto vinho no meu crânio e essas coisas todas. Dizem que ele, quando morreu, todo mundo quis levar o seu corpo, mas não conseguiram levar o corpo porque um enxame de abelhas estava em cima do corpo dele e de noite, misteriosamente, o corpo dele desapareceu. Há quem diga que veio uma água que levou e só mostra que os milagres também acontecem não do temperamento ou do tamanho que os profetas faziam, mas os milagres também, mini milagres, podemos dizer, podem acontecer também na vida dos crentes normais. Depois eles dizem que sobraram apenas 3 dos 7 conseguiram sobreviver e foram ludibriados por este grupo que se eles saíssem de uma gruta ou de um lugar onde eles estavam escondidos, que eles iriam sempre interditados e que realmente não iria acontecer nada com eles. Os 3 saíram e voltaram a ser enganados porque foram logo apanhados, amarrados. Um deles, Abdullah bin Tariq, ele realmente ainda lutou, tentou fugir e foi morto. E 2 sobraram, Hazrat Khubayb e Hazrat Zayd. Khubayb que foram atados e vendidos para outros. Khubayb foi vendido a Banu Haris, que era uma tribo que quis comprá-lo porque ele tinha estado na guerra de Badr e tinha morto. Na guerra acontecem essas coisas, e então eles queriam vingar de Khubayb porque Khubayb tinha estado na guerra e tinha alguns membros da tribo desta tribo tinham sido mortos por Khubayb, e então eles queriam efetivamente o Khubayb e compraram-no, e já Zayd foi comprado por Safwan bin Umayya, que era o filho de Umayya bin Khalaf, porque Umayya bin Khalaf fora morto no Badr e Zayd esteve envolvido também nesta batalha. E há quem diga que Zayd também esteve entre aquele grupo que também acabaria por executar Umayya bin Khalaf. E então eles 2 foram vendidos e a ideia foi esperar até o mês de Muharram, porque era o mês sagrado, onde não se pode matar ninguém, terminasse, e no mês de Safar eles iriam juntar esses 2 homens em Meca, iam fazer uma grande festa e os 2 seriam executados. Khubayb diz que um dia antes de ele ser executado, ele pede para tomar banho. Ele diz: eu pedia que vocês dessem água para eu tomar banho e uma lâmina para limpar os cabelos públicos que ele tinha, porque ele queria se apresentar perante Deus limpo. Dizem que quando ele está a se limpar e com esta lâmina e tudo, aparece uma criança que entra na zona onde ele está, e a mãe, ao ver isso, entra em pânico, porque pensou que ele realmente iria pegar esta criança e vingar-se dessa criança, porque ele ia ser executado num dia a seguir. Só que Khubayb olha para a mãe com descrédulo e diz: como é que você pode pensar que eu sou capaz de fazer uma coisa dessas?
nós não matamos pessoas inocentes. Isto mostra mais uma vez que aquelas pessoas que dizem que sabem do Islã e em nome do Islã falam e em nome do Islã proclamam matar muita gente, elas não sabem o Islã, porque se elas estudassem a vida dos Sahaba, dos discípulos, do profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, viriam que nós não matamos inocentes. Khubayb não matou, porque Khubayb tinha aprendido isto, que não se mata a vida de inocentes. Este bebê inocente não tem nada a ver com isso, isto é terrorismo, matar deste tipo de maneira. E então ele entrega o bebê e a própria mãe mais tarde diz que, ela provavelmente mais tarde converte-se, ela própria diz que nunca vi um prisioneiro tão bem educado como ele, e muitas das vezes ela diz que eu via ele sentado a comer uvas, quando na realidade não havia uvas em Makkah Mukarrama. Mais uma vez um mini milagre que acontece, que acontece nas mãos dos piedosos que não são profetas. Dizem que na hora da execução dele, eles, portanto, os dois se encontraram em Makkah, abraçaram-se um ao outro, Khubayb e Zayd, e pediram paciência um ao outro, e na hora da execução, Khubayb pediu para fazer 2 rakats, 2 ciclos de oração. Dizem que Khubayb foi o primeiro homem a fazer isso, e depois a partir daí lançou-se essa tradição que antes de uma execução os muçulmanos faziam, portanto, que 2 rakats e a partir daí, e antes de morrer, portanto, faziam esta oração. Khubayb foi o primeiro homem a ter esse ritual, e ele próprio diz que eu fiz essa minha oração antes de morrer, quando terminou, que fiz isto rápido, porque não queria que vocês pensassem que eu estou a alongar a oração porque tenho medo de morrer. E com isso ele entregou-se e foi executado. Já Zayd também foi levado a Makkah, foi muito torturado, coitado, muito torturado, porque Umayya bin Khalaf, o homem a quem ele tinha também estado envolvido na morte dele, era um grande líder deles, e no fim, na hora da execução, Abu Sufyan, o líder da época, sentou-se e veio ter com Zayd e disse: Zayd, tu estás a morrer, mas diz uma coisa, não gostarias hoje que Muhammad estivesse no teu lugar e tu estivesses agora em casa com a tua família? E depois em outras narrativas também diz que tu estás arrependido e a gente deixa de sair. Há quem diga que também Khubayb também foi dito o mesmo. E a resposta de ambos foi sempre o mesmo, que eles disseram que eu prefiro ser executado do que ver apenas nem um espinho ou uma agulha tocar no profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. Para mim, o profeta se magoar nem com um espinho, para mim não é aceitável, eu prefiro ser executado. E foi aí que Abu Sufyan disse uma coisa que já muitos outros líderes tinham dito, que nós nunca vimos um povo, um seguidor, a amar o seu líder como os discípulos, os companheiros, os sahaba amavam o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam. E foi depois essa notícia naturalmente que chegou ao profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam, deixando-o muito magoado. Uma coisa é numa batalha quem mata um ao outro não é assassino, é uma batalha, quem vai à guerra acontece isso, ninguém pode ser considerado um assassino dentro de uma batalha. Uma batalha é uma batalha, quem vai. Reparam que muita gente morreu em Uhud. Os 80 homens que morreram ao Uhud, o profeta não fez uma maldição nenhuma aos Qurayshitas, porque é uma batalha. E depois, quando é um assassinato, alguém chegou, deu um tiro ao outro, normalmente há uma regra, o tribunal chama e trata deste assunto, se tiver que fazer um código penal fará. Mas aqui não foi isso, aqui foi deceivo, aqui foi enganar, aqui foi traição. Foram chamar 10 homens, e que não tinham nada a ver com este problema, e mataram estes 10 homens, até mesmo para os árabes isto era uma coisa feia de se fazer. Deixou muito profundamente o profeta, sentiu-se magoado, e foi aí que o profeta lançou uma maldição sobre esse tipo de gente. E agora, ao mesmo tempo, acontece uma outra situação, que inshallah para a semana iremos falar. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.